Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Alisson e na aula de hoje nós falaremos sobre a deriva continental e sobre as placas tectônicas. Bom, para que a gente fale sobre as placas tectônicas, primeiro a gente precisa entender um pouquinho sobre as características da camada da Terra, ou seja, a estrutura interna da Terra e as suas camadas. Então, elas podem ser classificadas de acordo com suas propriedades físicas e químicas, ou seja, relacionadas à temperatura e relacionadas também à sua composição. Bom, tradicionalmente a gente aprende aquela estrutura da divisão da Terra em crosta, manto e núcleo, mas se a gente observar com calma, a gente consegue perceber ali algumas subdivisões. Por exemplo, a crosta, que é a camada mais fina, que ela vai variar entre 8 até 75 quilômetros, então 8 quilômetros mais assim no fundo do mar, e as áreas onde ela tem uma espessura maior são áreas continentais, geralmente áreas de planaltos, de cadeias de montanhas, então elas podem ter aí essa variação, mas ainda com essa variação acaba sendo a camada mais fina do nosso planeta Terra, ok? Bom, além disso, a gente vai ter, então, a litosfera, que é a crosta terrestre, que envolve tanto a parte continental quanto a parte do fundo do mar. Todas essas duas partes aí, que fazem parte da crosta, a gente chama de litosfera. Seria a camada mais rígida ali, né, e externa do nosso planeta. A partir disso, a gente vai ter a astenosfera, que é, digamos, uma faixa de transição entre a litosfera e a mesosfera, que daí ela vai ser a parte do manto, que é aquela parte líquida formada principalmente por rochas derretidas, sílica e outros elementos aí da tabela periódica que eventualmente se transformarão em minerais e depois rochas e formarão também a nossa litosfera, ok? Então, ali a astenosfera, ela essa faixa de transição ela vai variar ali de 100 até 500 quilômetros ali aproximadamente. Aí, digamos, uma faixa de transição. Então, a gente está saindo da crosta terrestre, que é aquela camada rígida, está indo para uma camada mais pastosa, digamos assim, plástica, onde as rochas elas já estão em temperaturas mais elevadas, acima de 700 graus, passando alguns casos passando de 1000 graus. Então, nós vamos ter essa rocha ela já não é mais sólida, tá? Então ela já está com uma característica física diferente. Ela está ela já apresenta características mais plásticas, digamos assim, quase que um fluido. Aí quando a gente chegar no manto, ou que chama ali de mesosfera, a gente vai ter não as rochas derretidas. E dentro do manto a gente vai ter então o magma, que é basicamente as rochas derretidas. Então, quando um vulcão entra em erupção e ele derrama aquela lava, ou gospe, ou explode, esse material que está vindo aqui, então, do manto. Tá? Então, esse material vem do manto, passa pela astenosfera e consegue chegar na litosfera. Então, vai formar lá um vulcão que vai entrar em erupção, por exemplo. Ainda no manto, a gente pode definir ele em manto superior e manto inferior. Então, o manto superior seria a camada mais próxima da crosta e da astenosfera, enquanto o manto inferior seria a camada se aproximando aqui já do núcleo. Bom, qual que é o tamanho, né, do manto? Então, a gente já falou ali, né, dos primeiros 100 quilômetros relacionados à crosta, ali até uns 300 quilômetros relacionados à astenosfera, e até 2.900 quilômetros, indo em direção ao interior da Terra, a gente vai ter o nosso manto. Tá? Então, vejam que ele é uma camada grande. As camadas agora já começam a ficar bem maiores do que a crosta. Então, a crosta é realmente como se fosse uma casquinha do ovo ali, se a gente fosse usar essa comparação. Uma casquinha do ovo. A crosta, o manto, aquela parte branca, né? Chama-se clara. E a parte amarela da gema seria o núcleo. Se a gente fizesse essa analogia com um ovo cozido, por exemplo, poderia usar um abacate, que tem uma estrutura parecida. Bom, e a partir disso, então, nós chegamos no núcleo.
O núcleo ele pode ser dividido em núcleo externo, que é líquido, e o núcleo interno, que ele é sólido. Então, esse núcleo interno ele vai ser formado principalmente por ferro e por níquel. Então, a gente tem um núcleo bem denso ali, bem quente, as temperaturas podem chegar próximo de 5.000 graus Celsius, que é a mesma temperatura da superfície do Sol, então só para vocês terem ideia. E esse núcleo externo, que ele é mais líquido, ele é formado um pouco por ferro e por níquel e por outros minerais também. Mas os minerais mais pesados, o ferro, níquel, zinco e outras coisas, eles vão acabar se concentrando no núcleo. Até pela força da gravidade e tudo, faz com que esses materiais acabem ficando concentrados aqui no núcleo. E essa diferença do núcleo interno e núcleo externo, junto com a rotação da Terra, faz com que o núcleo ele gire numa velocidade diferente da Terra, e isso vai acabar gerando um campo magnético, tá? Igual a um ímã. Então, isso vai fazer com que a Terra forme um ímã gigante, e esse campo magnético é o que protege a Terra dos ventos solares, e forma lá o que a gente conhece como as auroras boreais, ou a aurora boreal no norte, e a aurora austral, que ocorre também lá no hemisfério sul, lá no extremo hemisfério sul, e bem no extremo do hemisfério norte a gente vai ter as auroras boreais, tá? Que são um fenômeno bastante conhecido, principalmente por pessoas que moram mais próximas do Polo Norte. Então, isso acontece graças à existência desse núcleo interno sólido, tá? Então, por que ele mantém essa temperatura tão alta? Principalmente por elementos radioativos e até pelo processo de formação da Terra lá no passado, com a presença desses elementos fazem com que ele mantenha aí essa temperatura. Bom, então lá, quase 3.000 quilômetros, nós atravessamos o manto, e agora até chegarmos lá no interior do núcleo interno, são mais 6.300 quilômetros. Então, para a gente atravessar a Terra, mais ou menos de um lado para o outro, a gente teria que passar mais de 12.600 quilômetros. Para a gente chegar no interior, ali no ponto central, ou seja, o raio, de aproximadamente 6.371 quilômetros. Tá? Bom, então já entendemos um pouquinho das camadas da Terra. Eu falei, né, para vocês, então a crosta é sólida, formada principalmente por silício, alumínio, rochas e minerais que se formam aqui na superfície. No manto, que é aquela camada agora, né, passando ali pela astenosfera, que é aquela camada de transição, a gente vai ter o silício e o magnésio, que constitui o magma. Então, o magma ele vai passar de 1.000 graus a temperatura, sempre vai passar ali dos 1.000 graus, para que ele tenha essa composição. E o núcleo, né, formado principalmente por ferro e por níquel. Essa composição, principalmente do manto e a diferença das temperaturas, vão fazer com que nós tenhamos movimentos nas camadas internas ali da Terra, principalmente no manto. Vai ter um movimento chamado movimento de convecção. E esse movimento de convecção é que vai estar relacionado depois à movimentação das placas tectônicas. Mas antes de a gente chegar nesse entendimento, lá no passado, as pessoas ali, os cientistas, eles não sabiam ainda que existia esse movimento de convecção. Mas olhando o desenho dos continentes, eles conseguiram perceber que os continentes eles meio que se encaixavam. Se você pegar a América do Sul e colocar lado a lado com a África, você vai perceber que é um desenho relativamente parecido. Dá para ver que parece que um se encaixa aqui com o outro. E um cientista chamado Alfred Wegener, ele, lá no início do século XX, ali mais ou menos, ele propôs que os continentes eram todos unidos no passado. Tá? Então, essa é chamada, então, a teoria da deriva continental. Então, olhando ali o desenho dos continentes, ele percebeu que eles meio que se encaixavam, e ele percebeu que eles eram unidos no passado. Então, ele foi atrás das evidências, tá? Então ele viajou, foi para o Polo Norte, foi para outros lugares, e junto com outros cientistas que vieram depois, eles conseguiram recolher algumas evidências que sustentaram, então, essa teoria da deriva continental. Então, o que eles encontraram? Os mesmos fósseis que eram encontrados na América do Sul e na África,
desse animal aqui, que era um réptil do período Triássico. Então, eu encontrava o mesmo fóssil aqui e uma continuação dos mesmos fósseis lá no continente africano, sendo que era um animal terrestre. Como que ele iria atravessar milhares de quilômetros ali do Oceano Atlântico? Tá? Então, significa uma das evidências fortes é que os continentes eram unidos no passado, e ele vivia mais ou menos nessa região. Algumas rochas também eram a mesma. O Mesossauros, tá? Então, o Mesossauros era um, um réptil, então, antes dos dinossauros, que vivia em ambientes de água doce. Como que ele iria atravessar o oceano para viver na costa da África e na costa da América do Sul? Outros espécies que foram encontrados na África, na Índia, na Antártica, outras espécies de plantas encontradas na América do Sul, na África, na Antártica e na Austrália, além dos tipos de rochas que eu já comentei. Tudo isso, então, serviu para sustentar essa teoria da deriva continental. Então, agora, a partir das evidências científicas, a gente já consegue formular uma teoria. Tá? Então, uma teoria científica não é algo que não é comprovado. Tá? Uma teoria científica, ela é uma explicação fundamentada em evidências. Tá? Então, uma teoria científica é uma explicação para uma determinada hipótese, por exemplo. Então, ele tinha a hipótese que os continentes eram unidos, e a partir disso ele foi lá, buscou, junto com outros cientistas depois, buscaram lá as evidências para formar essa teoria científica. Então, a teoria científica se sustentava a partir das evidências que eles encontraram. Só que ele acabou morrendo depois e eles não entenderam exatamente por que isso aconteceu. Eles conseguiam explicar a teoria da deriva continental, mas eles não conseguiam encontrar assim uma razão que explicasse por que os continentes se separavam e se eles ainda estavam se separando. Tá? Então, aqui a teoria da deriva continental, tá? Como que era no passado, lá no Paleozoico, até a evolução para os dias atuais. Tá? Então, como que os continentes eles foram se movimentando e alterando as suas características até chegar aqui nos dias atuais. Bom, qual que é a explicação, né, para a teoria da deriva continental, que veio depois, tá? Que veio depois. É das placas tectônicas. Então, as placas tectônicas, eles são grandes blocos rochosos que eles formam a crosta terrestre. Então, a crosta terrestre, ela, digamos, toda quebrada, toda fraturada, formada, então, por grandes blocos, ó, aqui na América do Sul, um grande bloco aqui, forma a América do Sul, depois o continente africano, depois a América do Norte, a Ásia, a Europa, aqui no Oceano Pacífico. Então, esses grandes blocos, eles estão, digamos, boiando ou flutuando sobre o magma. E pensa lá que o magma, ele é líquido, tá? O magma é fluido. Então, é como se elas estivessem em cima desse magma e elas acabam se movimentando. Então, elas fazem vários tipos de movimento. Por que acontece esse movimento? Agora a gente vai voltar lá nas correntes de convecção. Então, o Alfred Wegener, que propôs a teoria da deriva continental, ele não sabia da existência das correntes de convecção. Isso veio a ser entendido só depois. Então, a corrente de convecção, ela acontece lá no manto, mas ela pode acontecer no ar também. Então, qual que é a explicação para isso? Tudo que é quente, ele vai subir, tá? Então, tudo que é quente se torna mais leve, consequentemente sobe, e tudo que é mais frio acaba ficando mais pesado. Então, a consequência disso é ele descer, tá? Formando um movimento cíclico. Então, quando o manto ele está próximo do núcleo, a temperatura é muito alta, o núcleo pode chegar a quase 5.000 graus. Então, esse magma ele começa a se tornar muito quente e ele sobe. Então, ele faz esse movimento de subida. Quando ele chega próximo da astenosfera, quando ele chega próximo da crosta terrestre, esse magma se resfria. Tá? Então, quando esse magma se resfria, ele vai descer. Tá? Então, ele desce até ele chegar lá próximo do núcleo, onde ele vai esquentar novamente e vai subir de novo. Tá? Então, esse movimento cíclico é chamado movimento de convecção. E esse movimento de convecção faz com que as placas tectônicas elas sejam empurradas ou em direções contrárias, como é esse caso aqui. Então, está uma placa tectônica indo para cá, outra placa tectônica indo para o outro lado, então elas estão se separando. Ou as placas tectônicas podem se divergirem ou convergirem. Então, quando elas vão na mesma direção, quando elas se chocam, a gente vai ter lá um outro tipo de movimento.
Então, esses movimentos acontecem graças às correntes de convecção. Então, esse mapa aqui, por que aqui era de um jeito, depois de outro jeito, depois de outro, até chegar na forma atual dos continentes? Graças aos movimentos de convecção do manto. Tá? Então, as placas tectônicas, obviamente, tem que ter as placas tectônicas e tem que ter um movimento de convecção para a gente entender por que acontece essa movimentação dos continentes. Então, olha aqui os tipos de movimento, graças ao movimento de convecção. Então, a América do Sul aqui está se separando da África, mas está indo em outra direção, está se juntando com a placa de Nazca e assim por diante. Então, as placas tectônicas, elas fazem aqui diferentes movimentos graças a esse movimento de convecção. Bom, quais que são os tipos de movimento que a gente pode ter? Tá? Então, as placas tectônicas, elas vão ter basicamente 3 tipos de movimento. O movimento convergente, quando as placas tectônicas se chocam, ou seja, estão indo na mesma direção, indo uma sobre a outra, uma contra a outra, tá? Uma das consequências desse movimento convergente é a ocorrência de terremotos, de falhas, a formação de cadeias de montanhas. 2 exemplos, a Cordilheira dos Andes, que atravessa a América do Sul, e a Cordilheira do Himalaia, lá na Ásia. Tá? Então, elas surgiram porque 2 placas tectônicas estavam se chocando, fazendo com que o relevo se dobrasse aqui para cima, tá? Formando lá, então, as cadeias montanhosas. O movimento divergente, quando as placas tectônicas se chocam, então lá a África se separou da América, cada placa acabou indo para um lado, aqui se abriu e a água ocupou esse espaço aqui, formando o Oceano Atlântico. Tá? Então, pode formar terremotos também ali, mas não é tão comum. Pode formar vulcões, então é comum que aconteçam vulcões nessas áreas. Geralmente, nessas áreas de contato de placas tectônicas, é comum que ocorram muitos vulcões. E ainda nós temos um terceiro tipo de movimento, que é o movimento transformante, ou seja, as placas tectônicas, elas fazem um movimento de deslizar lateralmente, uma indo para um lado, outra por outro, mas isso é muito comum de gerar falhas. A gente encontra isso lá na Califórnia, nos Estados Unidos, num local onde eles chamam de falha de San Andreas. Então, lá é um típico movimento transformante. Então, aqui alguns subtipos, digamos assim, dos movimentos, né? Nesse caso aqui é o movimento o movimento convergente, tá? Elas indo para a mesma direção. Então, aqui um exemplo da placa da América do Sul com a placa de Nazca, que é do Oceano Pacífico, formando aqui, então, a Cordilheira dos Andes. Outro exemplo, contato de 2 placas continentais. Então, forma a Cordilheira do Himalaia. 2 placas, uma indo em direção à outra. Aqui os movimentos de separação, então as correntes de convecção, fazendo ali com que as placas tectônicas se separem, formando um oceano aqui. E, além dessa formação do oceano, esse movimento acaba empurrando as placas tectônicas, voltar um pouquinho, acaba empurrando as placas tectônicas aqui para cima, fazendo com que nós tenhamos cadeias de montanhas subterrâneas e até a formação de vulcões que depois se tornarão ilhas vulcânicas, eventualmente. Aqui o exemplo que eu falei para vocês, lá na costa dos Estados Unidos, onde uma placa tectônica vai para uma direção, norte, por exemplo, a outra na direção sul. Tá? Isso acaba gerando o que a gente conhece como falha. Tá? Esse é um exemplo, então, de movimento transformante. Bom, então, 2 atividades aqui para a gente terminar sobre esse conteúdo. Sobre a estrutura geológica do planeta e sua dinâmica, tem-se o seguinte: o conjunto das crostas continental e oceânica, chamado de litosfera, constitui a esfera rígida do planeta Terra. Os vulcões são fenômenos geológicos que ocorrem exclusivamente nas áreas de contato das placas tectônicas. Estima-se que a superfície terrestre ao seu centro, a profundidade seja de aproximadamente 15.500 quilômetros. O núcleo terrestre corresponde à metade da estrutura do planeta, constituído por alumínio e sílica, e as regiões localizadas nas zonas de subducção ou afastamento das placas continentais são as mais estáveis do planeta. Aqui, né, a letra A. Então, como eu falei lá no começo da aula, as crostas continental e oceânica formam a litosfera, que é a parte rígida ali do planeta.
a parte mais externa. Os vulcões, sobre a letra B, os vulcões não ocorrem exclusivamente, eles ocorrem mais nas áreas de contato, mas não precisa ser exatamente lá. Aqui a profundidade está errada, né? Saindo da crosta até chegar no núcleo, a gente vai percorrer mais ou menos 6.000 quilômetros, 12.000 para atravessar o planeta todo. O núcleo é constituído principalmente por ferro e níquel, e as zonas de subducção, essas zonas de contato de placas tectônicas, são as mais instáveis do planeta, onde ocorrem mais terremotos. E última, a divisão política do mundo, como apresentado na imagem, seria possível caso o planeta fosse marcado pela estabilidade do ou da estrutura geológica. Tá? Então, se essa estrutura geológica fosse estável, não houvesse a movimentação das placas tectônicas, provavelmente o nosso mapa mundi ali seria daquela forma. Os continentes ali todos unidos, né? Daria para ir de carro para vários países que hoje a gente não consegue. Então, pessoal, por hoje é isso. Agradeço a atenção de vocês e espero vocês na nossa próxima aula. Até mais.